uma mola de massa desprezível está presa ao teto de um elevador. Então, aqui a mola de massa desprezível e presa ao teto de um elevador. Quando o elevador para no primeiro andar, uma massa M é presa à mola, esticando-a por uma distância D. Então, a mola ela sai daqui para cá. Então, ela teve uma deformação D. Até que a massa esteja em equilíbrio. Então, o que eu estou querendo dizer equilíbrio? A força elástica vai ser igual à força peso. Quando o elevador começa a se mover para o segundo andar, a mola estica por uma distância D sobre 4. Então, agora eu tenho um movimento acelerado, né? Então, quando eu tenho um movimento acelerado, eu tenho uma força resultante. E a deformação da mola vai ser maior. Então, ela vai ser, além do D, ela vai se deformar ainda D sobre 4. Qual é o módulo da aceleração do elevador? Presuma que a força dada pela mola seja linearmente proporcional à distância esticada pela mola. Ou seja, presuma que a mola obedece à lei de Hooke. F igual a kx. Qual é a aceleração do elevador? Né? Vamos fazer isso? Qual é o sistema? O sistema é o bloco. Tá? O sistema é o bloco. Tá? Então, eu vou analisar as forças sobre ele. Então, eu vou botar aqui o eixo Y, o eixo X, e vou analisar as forças. As forças sobre ele são a força peso e a força elástica. Okay? Então vamos lá, somatório das forças é a massa do bloco vezes a aceleração do bloco. Quais são as forças sobre ele? Força elástica sobre o bloco, menos o peso do bloco, massa do bloco vezes a aceleração do bloco. Então quanto vale aqui a força elástica? A força elástica sobre o bloco, massa do bloco vezes a aceleração do bloco, mais massa do bloco vezes G. Então, a força elástica sobre o bloco vai ser a aceleração do bloco mais G vezes a massa do bloco. Então, essa aqui é uma expressão geral. Uma expressão geral. Essa aqui vale se A é diferente de zero. Se o bloco está subindo aceleradamente. Se o elevador sobe aceleradamente. E a força elástica sobre o bloco vai ser a massa do bloco vezes G, se a aceleração é igual a zero. Lembre que o bloco e o elevador sobem com a mesma aceleração, né? Então, a aceleração do bloco é igual à aceleração do elevador. A aceleração do bloco é igual à aceleração do elevador. Os dois sobem com a mesma aceleração. Tá? Se está acelerado, essa é a força elástica. Se a aceleração é igual a zero, essa é a força elástica. Força elástica é igual ao peso. Tem a situação de equilíbrio. O que é equilíbrio? A aceleração é igual a zero. Então, o que essas equações estão mostrando é que quando o sistema está acelerado, a força elástica tem uma contribuição extra do produto da massa do bloco vezes a aceleração do bloco. A força elástica, nesse caso com aceleração diferente de zero, vai ser maior que a força elástica quando a aceleração é igual a zero. Para a aceleração igual a zero, a força elástica é simplesmente igual ao peso pendurado na sua extremidade. Pensando em deformação, eu vou ter uma deformação, ΔX, que é igual a D. Agora, quando a aceleração é diferente de zero, a força elástica tornou-se maior pelo produto ou pela soma de MB vezes A. Pensando na força elástica, na deformação, a deformação agora vai ser maior. Vai ser D mais D dividido por 4. Qual é a aceleração do elevador? Qual é a aceleração do elevador? O problema é que eu não sei qual é a constante elástica, né? Eu não sei constante elástica. Mas veja o seguinte, no equilíbrio, a força elástica sobre o bloco é a massa do bloco vezes G. Então, K vezes ΔX é igual a massa do bloco vezes G. Então, eu posso tirar o K. O K vai ser a massa do bloco vezes G sobre ΔX. No equilíbrio, eu sei qual foi a deformação, né? Qual foi a deformação no equilíbrio? D. A mola se deformou de uma distância D. Então, eu vou lá
e calculo aqui que o meu K, M, massa do bloco vezes G, dividido por D. Então, essa é a constante elástica. Então, daí, agora eu posso determinar qual é a aceleração. K vezes ΔX é a aceleração do bloco, mais G vezes a massa do bloco. A força elástica não foi dada, por isso que eu tenho que determinar a constante elástica. O que foi dado foram as deformações. Então, quanto vale o K? Massa do bloco vezes G vezes ΔX. O K aqui, né? E o ΔX agora, quando o movimento está acelerado? Essa expressão, eu estou dizendo o seguinte. Vou fazer aqui do lado. Na situação de equilíbrio, quando A é igual a zero, equilíbrio, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força resultante no equilíbrio? Força elástica menos o peso, massa vezes aceleração. Mas aceleração é igual a zero. Então, força elástica é igual ao peso. É isso que eu fiz aqui. Estou dizendo que A é igual a zero. Então, a força elástica é igual ao peso. Força elástica é igual ao peso. E agora aqui na segunda situação. Que expressão é essa daqui? A força elástica era igual a quê? Era igual a aceleração do bloco mais G vezes a massa do bloco. Certo? Então, qual é a força elástica? K vezes ΔX. Agora, qual é o ΔX quando ele está subindo acelerado? É D mais D sobre 4. Ele se deforma mais D sobre 4 quando está acelerado. Então, isso aqui vai ser a aceleração do bloco mais G vezes a massa do bloco. Então, aqui vai ficar massa do bloco. Aqui é D. Então, massa do bloco vezes G sobre D. Ok? Então, aqui, veja que quando está acelerado, ela se deforma D mais D sobre 4. Ok? Esse D aqui cancela. Então, vai ficar com 5 quartos. D mais D sobre 4, 5D sobre 4. 5 quintos de 4. 5 quartos de D. Vou cancelar esse D com esse D. Né? Então, vai ficar a massa do bloco vezes G vezes 5 quartos. Igual a massa do bloco vezes A mais a mola. Então, aqui eu vou achar a aceleração agora do elevador. Está aqui, né? Você tem a mola aqui. Aí você vai lá e pendura um peso. O que vai acontecer? Ela vem para cá, né? Qual foi a deformação dela aqui? ΔX. Né? Você deformou ΔX. É isso que está acontecendo. Eu estou analisando aqui nessa situação. Então, essa aqui é a aceleração igual a zero. Tá? Aí eu pego agora essa mola aqui e coloco dentro do elevador. Pego dentro do elevador. E agora o elevador sobe com uma aceleração A. O que vai acontecer com a deformação? Ela vai aumentar mais ainda. Tá? Porque agora tem uma força agora sobre o sistema, né? Aqui não tem força nenhuma, né? Resultante. A força resultante aqui é zero. Se a força resultante é zero, então a força elástica é igual ao peso. Agora aqui eu tenho a força resultante para cima. Então a força elástica é igual ao peso? Não. A força elástica menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Então a força... fala. O certo seria falar que o sistema está em equilíbrio no segundo? Aqui tem equilíbrio. Porque é a massa e mola. Aqui tem equilíbrio. Força resultante é igual a zero. Sim. Está em equilíbrio. Então, se você está em equilíbrio, força elástica é igual ao peso. O que é equilíbrio? Aceleração é igual a zero. Agora eu vou lá e coloquei dentro do elevador que está se movendo com aceleração A para cima. O sistema está em equilíbrio? Não. Então a força elástica é igual ao peso? Não. Força elástica menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Então qual é a força elástica? MA mais MG. Força elástica não aumentou? Então a deformação tem que aumentar, né? Se a força elástica aumentou, porque agora a força elástica é MA mais MG. Ela aumentou de quanto? MA, porque o elevador está acelerado. Então a deformação tem que ser maior. Então por isso que é D mais D sobre 4. E é isso que eu estou calculando aqui. Então vai ficar a força elástica, D mais D sobre 4, igual a aceleração mais G. Então deixa eu ver aqui se eu errei algum sinal. Vou achar a aceleração aqui, né? Então aqui eu posso calcular
a aceleração do elevador, que é igual à aceleração do bloco. Então, a aceleração vai ficar igual a 5 quartos menos 1 de massa do bloco vezes g. Ou aceleração igual a 1 quarto de g. Então, a aceleração vai ser igual a 2,4525 metros por segundo ao quadrado. Ou aceleração aproximadamente igual a 2,45 metros por segundo ao quadrado. É essa aceleração que faz a mola se deformar um pouco mais. Ela vai se deformar d sobre 4.